ele diz a partir do verso 1: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E a partir do verso 7 ele diz: mas o Senhor está entronizado para sempre. Preparou o seu trono para exercer o juízo. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julga os povos com equidade. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Então, o nosso alto refúgio, o nosso Senhor, essa tarde nós estaremos louvando, nós estaremos recebendo dele através da sua palavra e conduzindo tudo que será feito esta tarde e noite em nome dele e para ele. Vamos iniciar também orando, agradecendo a Deus por tudo e direcionando todo o nosso culto desta tarde. Senhor Deus, graças te damos por tudo que tu tens feito. Graças te damos pelo teu grande amor. Graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas. Nesse momento, ó Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto individual, mas também o nosso culto coletivo, em cada ponto que estamos, ó Deus, reunidos nessa transmissão. Então, ó Senhor, que seja agradável a Ti o nosso sacrifício. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Adoremos ao Senhor, nosso Jeová. Adore, e se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor realmente temos que estar adorando Ele em todo o tempo. Nessa tarde nós queremos fazer menção ministerial. Semana passada trazíamos as crianças do Ministério Infantil. Essa tarde eu gostaria de fazer menção ao grupo de diáconos da nossa igreja, no qual temos lá em Atos no capítulo 6, que ele diz: olha, escolhei, pois, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos do serviço. Gostaria de fazer, nesse momento, trazer a nossa palavra de agradecimento a Deus, aos diáconos da nossa igreja, as diaconisas, pessoas que têm sido dispostos a trabalhar ao serviço, à causa do nosso bom mestre. Então, a cada um deles, do nosso corpo diaconal, eu quero em especial fazer essa menção, não só no cuidado que temos de ofertório, mas no cuidado da igreja no dia a dia, em todos os cultos, no dia de ceia. Então, todo aquele momento no qual eles fazem parte desse ministério atuante dentro da igreja. Eu faço realmente o nosso agradecimento a Deus e a cada um individualmente pelo seu serviço, pelo seu cuidado, por aquilo que estão exercendo na causa. Então, fica essa nossa palavra de agradecimento a cada um de vocês. E nos nossos agradecimentos não podíamos deixar de agradecer a cada um que ontem, nesses últimos dias, nesses 3 dias que tivemos em relação ao alcance dos 1000 inscritos na nossa plataforma para o YouTube. E fomos movimentados em várias frentes, em vários grupos, expandimos a vários familiares, amigos, e ontem agradecemos a Deus por termos alcançado esse 1000º, por sinal já passamos dele. Hoje, infelizmente, por uma questão técnica, não estamos conseguindo fazer o uso, mas nós queremos fazer o nosso agradecimento a cada um que se moveu para atingirmos esse número de inscrição necessário. Agradecemos a cada um de vocês por esse alcance. Vocês fizeram parte realmente dessa situação. Queremos também divulgar a nossa agenda. A nossa agenda virtual. Temos os nossos cultos, só que essa semana, na terça-feira, nós teremos uma live no qual o pastor Laurindo estará com o pastor Tarcísio na França. Essa live será às 20 horas. Eles estarão fazendo essa conexão junto ao Instagram, junto às plataformas que a igreja tem disponível. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, pastor Laurindo e pastor Tarcísio na França estará fazendo esse momento da igreja. Na quarta-feira, às 19h30, teremos o nosso culto transmitido também dessa forma. No próximo sábado, dessa vez eu vou chamar aos homens e também a toda a igreja, mas em particular o nosso ministério de homens, estaremos fazendo. Ontem tivemos essa dificuldade, mas no próximo sábado teremos uma semana para trabalharmos e no próximo sábado temos o nosso culto de louvor. Será realmente um culto de louvor a Deus pela oportunidade que teremos de fazê-lo através das plataformas disponíveis. E no próximo domingo, às 9 horas, teremos o nosso culto seguido da escola bíblica. Hoje pela manhã o pastor Vilar trouxe uma palavra sobre saudação, uma palavra realmente maravilhosa que cabe a cada um de nós enquanto igreja. Então no próximo domingo, às 9 horas, teremos o nosso culto seguido da escola bíblica. E às 17h30 teremos o nosso culto. Frisamos bem que no próximo domingo seria um culto especialíssimo, que era o nosso culto de Páscoa, nosso culto de ressurreição, o principal culto da igreja. Quem me conhece até sabe o meu entusiasmo, em especial por esse culto da ressurreição. Mas iremos fazer o nosso culto de Páscoa como nos moldes que o pastor Laurindo já adiantou. Teremos a nossa ceia aqui, de forma que os irmãos irão compartilhar em casa. Aqueles irmãos que normalmente já fazem parte, estão aptos a fazerem parte da ceia. E após, eles terão um momento de família, no qual estarão ceando, estarão participando todos. Seguindo até aquilo que já era instituído na questão da Páscoa. Lá no livro de Êxodo, ele já mostrava o quê? Que eles reuniam-se em casa para a celebração da Páscoa. Ainda hoje, o povo judeu ainda tem por costume. Então, no próximo domingo, teremos isso de forma especial.
Então, essa é a nossa agenda. Participe conosco de cada um desses momentos de celebração. Leva-me além, a um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me, leva-me além. Leva-me além. A minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós temos
ainda durante a semana algumas coisas que foram alteradas, né? Uma delas é o atendimento pastoral. O pastor Laurindo está fazendo de forma virtual, de forma online, através de telefonemas, através do cuidado. Ele estará sempre na igreja, na hora de terça a sexta-feira, sempre no horário de 8 às 12 da manhã. Então é um momento que também nós temos os contatos, né, através do número da igreja, através do número pessoal dele. Ele tem feito esse cuidado em relação ao atendimento pastoral. Então podemos continuar na solicitude, e ele estará fazendo. Também de igual forma, a gente lembrando a questão da parte de ofertas, de dízimos. Alguns irmãos durante a semana têm entrado em contato conosco. A maioria da igreja tem, através dos boletins, tem o número da conta da igreja, tem como fazê-lo através do aplicativo, através de lotéricas, alguns bancos que estão em aberto. Então, aqueles que irão fazê-lo de forma com alegria, como o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, ele traz aquele que contribui com alegria. Então, pode fazê-lo dessa forma, mas também a igreja, nesse horário de terça a sexta-feira pela manhã, também terá um local que poderá ser feito essa parte de ofertório e a entrega de dízimos, né? Para o mantimento realmente da igreja. Somos sensíveis àquilo que estamos passando, a sociedade está passando, mas aqueles que a igreja também passa por essa situação, nós também precisamos da nossa manutenção, daquilo que nos é colocado, nossos fornecedores, mão de obra, as pessoas que trabalham na igreja, né, os funcionários em si. Então, podem fazer a continuidade através do ofertório. No boletim nosso tem essa informação. E vou realmente frisar a questão nossa em relação ao próximo domingo de Páscoa, que tenhamos o nosso momento de culto da ressurreição pela manhã, a alegria de termos essa celebração, e especialmente do culto do domingo à noite, às 17h30, no caso vespertino, né? Às 17h30, quando iremos fazer a nossa ceia daqui, e você estará participando em sua casa da ceia do Senhor. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum, deserto, lutas e dificuldade, inimigo oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer neste deserto. Venci, e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum, deserto, de lutas e dificuldade, e o inimigo oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei
e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer neste deserto. Vence, todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer os irmãos, quero agradecer ao meu amado irmão Carlinhos, ao meu querido Sóstenes, a você, meu irmão, que está nos assistindo. Deus derrame graça sobre a tua vida, te dê sabedoria. Quero agradecer a Deus, a equipe técnica que está aqui trabalhando conosco. Eu quero agradecer o esforço de todo mundo, né? Geramos uma expectativa muito boa acerca da transmissão no nosso canal, como já foi falado, citado agora há pouco, mas houve só uma questão muito básica no áudio. A imagem está perfeita, mas o áudio, infelizmente, tivemos essa dificuldade que não foi possível sanar. Mas eu quero falar para você que este culto ele está sendo gravado e será transmitido, ele vai ser colocado posteriormente no nosso canal. Então, para quem não teve a oportunidade de assistir, agora poderá assistir posteriormente. Eu quero inclusive que vocês compartilhem esta informação, tá? Então, o culto ele será gravado e logo mais vai estar disponível no nosso canal. E por falar em canal, Sóstenes já trouxe agradecimento, mas eu não poderia deixar de fazê-lo agora. Então, houve uma mobilização enorme e em 48 horas nós conseguimos aí mais de 1000 inscritos no nosso canal. Então, foi algo assim maravilhoso, houve uma mobilização, houve um compartilhamento, houve muitas emoções, a torcida, aqueles que realmente estavam acompanhando inscrição a inscrição, e isso é lindo, quando nós percebemos que existe uma igreja mobilizada com o mesmo. Então eu quero aqui registrar gratidão a todos vocês que direto ou indiretamente se esforçaram, torceram, compartilharam, e foi maravilhoso, né? Então aquilo ali foi a soma dos nossos esforços, então valeu a pena. Hoje estamos habilitados, na verdade, para fazermos as transmissões ao vivo, e com certeza os próximos cultos nós já queremos ter isso aí, toda a questão técnica resolvida, e a partir daí temos estamos transmitindo ao vivo, tá? Então eu quero fazer menção disso também. Eu quero agradecer a você que chegou agora, quero agradecer os irmãos que estão aí nos acompanhando, não apenas no canal do Instagram, no Instagram, mas como também no Facebook. E eu quero agradecer o carinho de todos vocês e mais uma vez pedir desculpas aí, pedir perdão pelo fato de nós não estarmos transmitindo hoje pelo nosso canal no YouTube, mas muito em breve assim nós o faremos. Nós temos vivido momentos difíceis, não tem como hoje. Eu acho que existe uma tônica. Na verdade, essa tônica ela é compartilhada todo o tempo, né? A quarentena que nós temos vivenciado tem nos levado às várias reflexões, a analisar muitas coisas da nossa vida pessoal, vida familiar, nosso contexto social. Nós não saberemos como será o mundo depois que essa pandemia for controlada. Nós não sabemos mais como que as pessoas irão conviver, mas sabemos de uma coisa: socialmente falando, muitas coisas irão mudar, né? Novas adaptações estão sendo reestruturadas em todos os sentidos. Quando nós saímos dessa visão geral, né, iremos para fazer um contexto, uma aplicação pessoal, e aí vem algumas reflexões importantes que precisamos fazer acerca da nossa vida. Tem um texto que eu me deparo com ele sempre, leio, medito, e quero compartilhar com você hoje.
Por favor, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia lá em Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1. A você que está chegando agora, quero registrar minha gratidão por sua vida. Quero dizer que é uma alegria muito grande ter você conosco hoje aqui. E desejo que Deus fale de forma muito especial ao seu coração. Vamos lá. Abacuque capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Porque, por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Quero agradecer pelo acesso que temos à Tua Palavra. Rogo que Teu Espírito Santo nos conduza. Fale aos irmãos que estão nos ouvindo nesse instante. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque, ele estava vivendo um contexto muito peculiar. Um contexto desafiador. O profeta, ele era um homem, sempre foi um homem muito respeitado pelo povo, muito respeitado. O profeta, ele conseguia fazer com que o povo desse ouvido à sua voz, com que pois o povo sabia que era através dele que Deus falava. Então o profeta, na verdade, ele sempre teve muito respeito, ele sempre foi muito bem respeitado, ele sempre teve digamos assim, ele tinha uma admiração do povo. Mais do que admiração, ele tinha um reconhecimento, que era através da vida dele que Deus falava ao coração do povo. Abacuque estava vivendo um momento, digamos assim, bem diferente dessa realidade. Abacuque estava vivendo um momento muito difícil. E a crise que estava instaurada na vida de Abacuque era diante da situação que o povo estava vivendo. Então o povo estava vivendo de forma desordenada, o povo estava vivendo de forma em seus conflitos, o povo estava mergulhado no pecado, o povo estava rebelde contra Deus, o povo não queria saber de Deus, o povo não queria ouvir Deus. E Abacuque quase que enlouquecia. Existia um princípio de inconformidade muito grande na vida de Abacuque, que levou ele a ter uma profunda frustração. E essa frustração, ela se estendia a Deus, porque Abacuque sabia que Deus tinha condições de resolver aquele problema e não o fazia. Abacuque também estava inconformado com o povo, que apesar do povo saber que o profeta deveria ser respeitado, que eles tinham que ouvir, mas o povo estava pouco se lixando para o que Abacuque estava falando. Abacuque também estava inconformado com o sistema, porque existia um favorecimento muito grande para o pecado, existia um favorecimento muito grande do sistema que levava e que acentuava no povo o desejo de distanciamento de Deus. Quando nós analisamos tudo isso, nós vamos entender que esses motivos, na verdade, eram os que levou Abacuque a ter essas reações de revolta, de tristeza, de angústia, que quase que ele enlouquecia. Quando nós analisamos isso, existe aqui a perspectiva de Abacuque. Era a forma como Abacuque estava vendo, era a visão de Abacuque, era o entendimento de Abacuque. Mas aí agora nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva de Deus. Ou seja, a situação, mesmo o povo estando distante de si, dele, mesmo as pessoas estando agindo por suas próprias emoções, agindo por diante dos seus próprios desejos, mas isso não quer dizer que Deus não está no controle da situação.
E Abacuque, na verdade, não estava tendo essa interpretação. Ele achava, ele existia no coração dele uma indignação tão grande que ele, se pudesse ali, ele tinha destruído todo mundo. Então ele anelava, ele esperava que Deus fizesse algo para que aquele povo pudesse realmente ser controlado, para que aquele povo desse ouvido a ele, para que aquele povo obedecesse à lei. E Abacuque estava ali profundamente amargurado. Meus amados irmãos, se nós analisarmos o contexto do que nós estamos vivendo hoje, nós vamos observar que não apenas a nossa nação, mas o mundo em si, o povo está cada vez mais distante de Deus. O povo está cada vez... Existe um sistema que cada vez mais afasta esse povo de Deus. Existe um sistema que cada vez mais distancia o povo de Deus. Existe um sistema que cada vez mais faz com que essas pessoas busquem os seus próprios prazeres, busquem os seus ideais, busquem as suas próprias ganâncias, vivam em cima dos seus propósitos. E isso é perceptível. É perceptível. Não tem como nós não percebermos isso em todas as nações, seja ela aquelas mais paupérrimas, como aquelas as mais ricas. Há uma ganância natural do homem que o distancia de Deus cada vez mais. E nós, que temos intimidade com Deus, nós que conhecemos a Bíblia, nós percebemos isso nitidamente. E em dado momento até questionamos, puxa vida, por que Deus não resolve logo essa situação? Né? Porque não há uma certa inconformidade muito grande nisso. E percebemos que cada dia mais as pessoas têm se mergulhado nessa questão. Mas quando nós trazemos isso e aplicamos isso ao nosso contexto, nós vamos entender algumas coisas de forma muito profunda, na verdade. Primeiro, quando nós analisamos, nós vamos perceber que há um tratar de Deus aqui com Abacuque. Há um tratar de Deus com Abacuque. O povo pertencia a Deus. Deus tinha o controle de tudo. Mas aqui existia um tratar de Deus com Abacuque. Recebi essa semana um testemunho de uma pessoa que aconteceu algo bem diferente com ela. Ela mandou um texto para mim, explicando que o que aconteceu com ela esta semana ela não tinha tido essa experiência antes, que foi o fato dela não conseguir dormir uma noite, e por diversas vezes que ela tentava, não conseguia, e Deus levou ela para orar, levou ela a ler a Bíblia, ela leu 2 livros da Bíblia, enquanto ela estava ali, Deus trazia a igreja, ela começou a orar, e ela falou que essa pessoa se deparou com a noite toda dessa forma, e na verdade deu 6 horas da manhã, foi a partir daí que ela conseguiu dormir. Quando eu li esse testemunho, né, e eu me deparei com ele, e eu entendi uma coisa, Deus está fazendo coisas muito pessoais. Existe um avivamento que está sendo promovido no mundo. As pessoas estão dentro de casa, estão enclausuradas nesse momento, mas as pessoas privadas de fazerem muitas coisas, mas é impressionante como as pessoas têm procurado e têm se aproximado de Deus, por entender que Ele está no controle de tudo e é o momento de nos refugiarmos a Ele. Eu não sei qual tem sido a tua rotina de vida, não sei o que você tem feito nesses últimos dias, não sei como você tem administrado aí, né, essa sua quarentena. Conversando com um irmão essa semana, mandei uma mensagem para ele e falei para ele que eu queria conversar com ele em determinado horário. E ele disse: pastor, não se preocupe, eu estou em casa o dia todo, e a hora que o senhor quiser, pode falar. E deixa eu te confessar uma coisa, eu nunca pensei que poderia dizer isso para alguém, mas é verdade, eu estou livre. Então observe que a rotina dessas pessoas mudaram completamente. E elas mudaram. Mudaram por quê? Porque existe um sistema nesse instante que nos obriga a isso. Quando Abacuque reserva esse momento com Deus, Deus faz a ele, e aí Deus mostra que Deus queria tratar com Abacuque. Então a questão aqui é você, meu irmão. Deus quer tratar com você. Esse é o momento de você fazer essa busca pessoal em Deus, de buscar seu momento com Deus.
o exemplo que eu recebi desta pessoa foi a prova evidente disso. Quando ela me retratou essa experiência dela, eu entendi que o que eu estava para falar hoje estava dentro do contexto. Então entenda que a queixa de Abacuque toda não era as pessoas, Deus não queria. Deus tinha poder para resolver, tinha aquela situação toda, mas o que Deus estava querendo ali, na verdade, era tratar com Abacuque. Deus estava querendo um posicionamento de Abacuque. Abacuque entendeu que era que Deus estava querendo com ele. Há um momento, existe um apelo da humanidade, existe um apelo do povo, sim, existe uma necessidade do povo, existe a necessidade como nunca de oração, de estarmos juntos, apelando a Deus, clamando a Deus, mas existe também uma questão pessoal agora, a questão aqui é trabalhar, é você e Deus, a questão é essa, não dá para fugir, porque quando há o questionamento, Abacuque questiona a Deus, Senhor, até quando? Até quando? Até quando eu irei clamar e tu não irás me atender? Até quando isso vai acontecer? Até quando? Quando nos deparamos com esse questionamento, até quando? Há um questionamento aqui de inconformidade. Até quando? Abacuque estava inconformado, acredito que você em casa deve estar inconformado. Até quando, Senhor, ficarei dentro de casa? Até quando, Senhor, eu vou sobreviver com o que eu tenho, porque não tem perspectiva financeira? Até quando, Senhor, eu vou ficar aqui sem poder procurar emprego? Até quando? Até quando há uma inconformidade com o sistema, há uma inconformidade com o povo, há uma inconformidade, quem sabe, até com Deus? Porque nós sabemos que Deus pode sim resolver todas essas coisas. Deus tem condições sim de resolver tudo. Sabemos que Deus tem condições de resolver. Mas a questão aqui, nós temos que entender que o apelo de Deus aqui a Abacuque era com ele. O negócio de Deus aqui era com Abacuque. Entenda que você pode transformar esse momento num momento especial. Há um apelo aqui, há um apelo. Há um desejo, sim, há um desejo. Mas Deus quer com você. E o tratar de Deus, as queixas de Abacuque, lembrando, viu, queridos irmãos, vocês que estão me ouvindo, lembrando que as queixas de Abacuque, a inconformidade de Abacuque, ela era real. Eram fatos reais. Era real. Então tudo era real, não tinha como. Então, não estamos tirando da nossa realidade os fatores hoje, ou as questões implícitas, reais, ou iremos negligenciar elas. Não, a questão não é essa. Eram questões reais, o que Abacuque estava vivendo, como são questões reais que nós estamos vivenciando hoje. Mas eu preciso, e você tem que entender, que há um comprometimento muito grande de Deus, mais do que com a nação, com cada um de nós. Deus quer sim esse comprometimento seu, Deus quer esse comprometimento com você. Interessante foi a forma que Deus encontrou de tratar Abacuque. Porque mais importante que tratar o problema do povo, resolver o problema do povo que estava sob o controle de Deus. Não pensem em vocês que o fato dessa pandemia está aí se alastrando pelo mundo, criando esses horrores que tem criado. Deus perdeu o controle da situação. Deus ainda é Deus e o controle ainda está com Ele. Deus ainda tem o controle de tudo e todas as coisas. Não cai uma folha sem que Deus não permite. Tudo está no controle dEle. Tudo está no controle dEle. Talvez o mundo não esteja sabendo como lidar. E aí onde entra? A nação precisa buscar Deus. As lideranças têm que entender que tem que procurar Deus. Há um comprometimento de Deus. Deus quer um comprometimento dessa nação com Ele. E as pessoas precisam entender isso. A liderança precisa entender isso. Mas como foi que Deus tratou Abacuque? E aí eu quero citar 3 coisas para nós concluirmos essa nossa reflexão. Em primeiro lugar, Deus leva Abacuque à sua torre de vigia. Olha que situação interessante. Abacuque até então estava lamentando. Abacuque até então estava criticando. Estava sofrendo, condenando.
Abacuque, enfim, ele estava em horrores de situações. Aí Deus faz com que Abacuque solte, libere tudo isso e vá para uma torre de vigia. Então, Abacuque, ele sai da sua zona de lamento, da sua zona de queixa, da sua zona de preocupação, e Deus leva Abacuque a uma torre de vigia. Se nós pararmos para entender o que significa a torre de vigia, ela tem uma função muito importante. E toda torre de vigia, dificilmente, né, ela é um espaço resumido. Geralmente o máximo que pode ficar é uma ou duas pessoas. Se ficar duas, talvez chegue ali desconfortável, porque geralmente é uma pessoa que fica lá. E aquela pessoa vai para lá para quê? Para ficar atenta. Ela vai ficar ali naquela torre, procurando tudo, analisando todo o contexto. Então observem você que na torre de vigia, ela tem uma função muito importante, é ficar atenta. Então foi Deus leva Abacuque, conduz Abacuque, tira ele daquela zona de lamento, de preocupação, de queixa, e leva ele, conduz ele a uma torre de vigia. Talvez se você procurar sair, talvez você hoje esteja nessa zona de queixa, nessa zona de preocupação, na zona de lamento, na zona de preocupação, de tristeza, enfim, de queixa, de revolta. E aí o que Deus queria de Abacuque era isso: olha, primeiro tu tem que sair e deixar tudo isso, e tu vais para a minha torre de vigia. E quando nós chegamos lá, quando Abacuque chega lá, Abacuque, ele é desafiado, porque lá na torre de vigia, Deus resgata a intimidade pessoal de Abacuque com ele. Olha que coisa profunda. Na torre de vigia você não tem contatos com ninguém, você não está perto de ninguém, você não está ali para conversar com ninguém, você está só. Deus leva Abacuque para uma torre de vigia, e lá na torre de vigia Deus resgata a intimidade pessoal dele, Abacuque, com Deus. Porque na verdade o que Deus estava querendo aqui era trabalhar isso sim. Existia uma demanda do povo, sofrimento do povo, preocupação do povo, rebeldia do povo, tristeza de Abacuque, existia tudo isso. Mas o foco de Deus aqui era trabalhar, tratar Abacuque. E a primeira coisa que Deus faz é isso: leva Abacuque para a torre de vigia. Em segundo lugar, Deus agora força Abacuque a resgatar a intimidade com ele. E Abacuque conseguiu fazer isso porque ele dedicou mais tempo a Deus. Eu quero imaginar que você, talvez, se você já era assíduo às redes sociais, eu quero dedicar que agora você deve estar mergulhado nelas, como nós estamos mergulhados nelas. Acredito que você deve, televisão, filme, livros, acredito. Mas o momento também é pertinente para dedicar mais tempo a Deus. E agora você não pode reclamar. Lembra da mensagem da semana passada? Você agora tem mais tempo disponível. Pare, olhe e escute. Foi o que nós falamos semana passada. Parei. E agora? Olhe, se depare com as coisas que estão ao teu redor. Escute quem? Não escute apenas o noticiário que estão aí trazendo angústia ao teu coração. Não vai escutar Deus. Na torre de vigia, Abacuque teve ali uma profunda relação com Deus. Ele aumentou a intimidade dele com Deus. Ele dedicou muito mais tempo a Deus. Ele teve muito mais busca de Deus. Só que, quando nos dedicamos a Deus, reservamos tempo para Deus, o que é que acontece? Deus fala conosco. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. E era exatamente o que Abacuque anelava. Existia o quê? Um questionamento, existia uma queixa. Senhor, até quando? Diz Abacuque. Ou seja, até quando eu vou esperar a tua resposta? Até quando eu vou ver esse problema solucionado? Até quando? Existia a queixa de Abacuque, era isso. Até quando? Essa queixa, na verdade, ela estava voltada, ela estava traçada pelas consequências do momento. Tudo bem. Só que não era apenas isso. Não era apenas isso. O que Deus estava querendo, na verdade, era fazer com que eles entendessem
que existia um propósito. Qual era o propósito? Era Deus trabalhar o coração de Abacuque. Abacuque anelava para uma resposta de Deus. Abacuque anelava por essa resposta, gente. Eu quero imaginar que você deve estar cheio de dúvidas. Você está cheio de preocupações. Quem sabe até você esteja procurando e esperando uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus. E aí, a questão é: o que é que você espera de Deus? E aí, temos que estar preparados para isso. Porque nem sempre Deus responde aquilo que nós queremos. Muitas vezes, Deus responde aquilo que nós precisamos. Abacuque queria uma resposta. Qual era a resposta de Abacuque? Era que Deus entrasse em conformidade com ele e resolvesse o problema da forma dele, Abacuque. Era isso que queria. Mas aí Deus mostra a sua soberania e seu controle. Deus tem controle sobre a tua vida, tua família, teu casamento, tuas finanças, teu emprego. Oh, meu irmão, não sofra com essas ameaças, não. Deus está no controle de todas as coisas. Não sofra com isso. Confie em Deus. O que Deus desafiou Abacuque, que foi? A resposta que Deus deu a Abacuque não era a resposta que Abacuque queria, mas era a resposta que Abacuque precisava. Deus responde não é aquilo que você quer, simplesmente. Deus responde aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Entenda isso. Deus responde aquilo que você precisa, porque Deus conhece tua necessidade. Deus sabe perfeitamente o que você está passando, o que você sonha, o que você anseia, o que você deseja, o que você apela. Deus sabe. E diante disso, naturalmente, Deus que tem controle sobre nossas vidas, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você sonha, os teus anseios, Ele sabe, Ele conhece você. E aí é preciso entender que mais que tratar um problema, mais que tratar a pandemia, Deus quer tratar com você. Mas para isso é preciso você estar atento. E eu quero concluir dizendo que o que Deus teria hoje para tratar com você? Você conhece, você sabe perfeitamente do que eu estou falando. Você sabe. Se tivesse que colocar diante de Deus hoje seus anseios, recebo as mensagens cotidianas de pessoas extremamente preocupadas, pessoas com profundos sentimentos de tristeza, pessoas com medo, pessoas angustiadas. Eu diria que talvez algumas pessoas até revoltadas com Deus. Porque, puxa vida, será que Deus não poderia resolver isso? E agora? O que será do meu emprego? O que será da minha saúde? O que será da minha família? E se eu adoecer? E o que é que vai acontecer? Enfim, uma soma de preocupações que tem tirado a paz das pessoas e tem estabelecido e aumentado ainda mais o caos vivenciado. Mas assim como Deus tratou com Abacuque, Deus também trata você. Deus trata você. E Deus trata você porque o seu amor dele por você, pode ter certeza, não é diferente do amor dele por Abacuque. Abacuque era único, foi único, você é único, nós somos únicos, eu sou único. E eu quero entender que seria um momento talvez de refletir, por que não pensar que Deus quer que eu saia dessa zona de lamento e preocupação e vá para a minha torre de vigia. Quanto tempo ao dia você tem reservado a sós com Deus? Não adianta dizer que não tem tempo. Não venha com essa. Não venha.
Respeito as pessoas que têm uma rotina de trabalho, eu sei que muitos estão trabalhando, mas não venha dizer que não tem tempo, porque eu sei que você tem tempo. Por que não pensar agora em entender que Deus, assim como fez com Abacuque, quer resgatar a intimidade, a tua intimidade com Ele, Só que para que isso aconteça, você precisa dedicar mais tempo a Deus. E por fim, pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Você irá escutar a voz de Deus. Agora preste atenção muito no que eu vou te falar. O escutar a voz de Deus não significa dizer que você vai escutar aquilo que você quer ouvir de Deus. Porque Deus ninguém obriga, não. Ninguém manda em Deus, não. Respeito algumas pessoas que pensam diferente. Mas nós, como servos, entendemos que a nossa posição, a posição de servo, é obedecer a Deus. Então, como obedientes a Deus, nos colocamos, nos prostramos diante dele e estaremos atentos ao que ele nos fala. Pode ter certeza que você irá ouvir respostas de Deus sobre todas as aflições que você hoje tem passado. Abacuque, ele entendeu. No final da história ele entendeu e ele diz ainda, e eu quero concluir com o último versículo de Abacuque. Vejam que coisa maravilhosa, lá no capítulo 3, versículo 17. Depois de todo o sofrimento, depois de tudo que ele passou, de tudo mesmo, Abacuque chega à conclusão e diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto da vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, prestem atenção, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. O 18, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como da corça. Eu me exulto no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu engrandeço o Senhor. Aconteça o que acontecer, eu continuarei servindo ao Senhor. Essa foi a conclusão de Abacuque. Ou seja, mais do que tratar uma nação, levar um povo a obedecer a Deus, Deus se prevaleceu daquela situação para mostrar a Abacuque quão precioso ele era a Deus. Entenda que mais que tratar uma pandemia, Deus quer que você saiba quão precioso ou preciosa você é para Ele. Dedique mais tempo a Deus. Vá para a sua torre de vigia ainda hoje. Aumenta a tua intimidade com Deus. Se dispõe, você vai ouvir o que Deus tem para te falar. Agora, não vai exigir de Deus a resposta, não. Vai lá com teu coração manso, como de uma ovelha, e diz: Senhor, fala o que é que eu preciso escutar. Deus bendito, eu quero louvar o teu nome por esse momento. Quero te agradecer. Peço a tua bênção sobre a vida de todos que estão me escutando nesse instante. Visita os lares, abençoa a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Quero registrar minha gratidão a todos. Deus abençoe vocês de forma muito especial, muito especial. Uma semana maravilhosa. Deus conceda a você, enriqueça a tua vida. E como falei logo no início, essa mensagem, esse culto está gravado e será transmitido no nosso canal no YouTube. Você vai poder não apenas assistir, mas também você vai poder compartilhar. Acompanhe nossas redes sociais e lá você tem todas as informações sobre a igreja. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês, uma ótima noite, bom descanso.